Você está em jejum? Por que fazer jejum? Por que você faz jejum? Por que nós fazemos? Onde está a base bíblica para nós termos esse tempo, para consagrarmos esse tempo? Queridos homens e mulheres de Deus, jejuar ao longo da história. Era uma prática comum realizada pelos profetas, pelos discípulos de Jesus. E hoje, embora não se fale muito sobre isso, ainda é uma prática requerida dos santos, homens e mulheres de Deus, buscando a Deus em jejum, buscando a Deus em oração. E eu queria já começar pensando no maior exemplo da história. Então, não foi só no Velho Testamento, no Novo Testamento também. E eu queria começar pensando no maior exemplo da história. Coloca o texto para mim. Está lá em Mateus, capítulo 4, do verso 1 e 2. Esse registro. Vamos ler juntos? Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E depois ele teve fome. Esse é o nosso maior exemplo, a nossa inspiração. Antes de iniciar o seu ministério, ele se preparou. Então aqui já tem uma mensagem. Antes de algo importante que eu preciso fazer, eu preciso buscar a face de Deus. Eu preciso me consagrar. E consagrar esse tempo para buscar a Deus. Foi isso que Jesus fez, é isso que Ele nos manda fazer. Consagrar um tempo para estarmos na presença de Deus. E quando nós abrimos mão do alimento físico, nós precisamos ingerir o alimento espiritual. Precisamos então, leitura da palavra. Precisamos oração. Precisamos substituir isso por um tempo de comunhão com o Senhor. Isso é muito importante, queridos. Paulo também jejuou nos 3 dias que se seguiram a sua conversão na estrada de Damasco. Atos capítulo 9, verso 9. Por 3 dias esteve cego, não comeu e nem bebeu nada. Paulo teve uma conversão radical, né? Tudo com Paulo foi radical. Já 3 dias de jejum, né? Sem nada, sem comida e sem bebida, sem líquido, né? Esse é um jejum radical. A gente nem recomenda que você faça um jejum desse porte, a menos que você esteja realmente revestido desse poder e com essa inspiração de que é isso que o Senhor quer de você. Porque 3 dias é radical demais. Outro texto também, falando sobre essa ação do povo buscando em Deus, em jejum e oração, está lá em Atos 13, capítulo 13, verso 2 e 3. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separe-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Quando eu estava preparando isso aqui, eu fiquei pensando, era um dia de uma convocação solene. O povo estava de jejum e oração, consagrados ao Senhor, para enviar aqueles homens, aqueles missionários, para a obra que o Senhor tinha preparado. E que obra? E que obra? Quando olhamos para a história, nós vemos que foi uma grande obra. Barnabé e Saulo foram homens de Deus que fizeram uma grande obra para o reino de Deus. Ainda hoje, nós estamos aqui com os escritos daquilo que aqueles homens fizeram. Então foi feito um tempo de consagração, e a igreja orou e os enviou. A igreja jejuou, a igreja estava em consagração. E pensando nisso, é muito importante. Às vezes você, vou deixar de comer, não vou ter o alimento hoje, vou fazer um jejum. Mas aí você não tem tempo dedicado em oração. E eu usei até uma palavra aqui que eu achei engraçado, pensando uma palavra dessa unidade. Eu coloquei lá, jejuar e orar são irmãs siameses. Uma não pode estar longe da outra. Elas têm que estar em unidade, andar grudados. Então, se eu vou consagrar um tempo de jejum, eu preciso separar um tempo para orar. Eu preciso separar um tempo para me dedicar realmente
não há comunhão com Deus. Ler a palavra, ler a Bíblia, para que eu possa realmente fazer valer esse tempo. Interessante, por toda a história do cristianismo, grandes homens de Deus buscaram seu poder através do jejum e da oração. Esses homens, como Lutero, Calvino, John Knox, Jonathan Edwards, e você vai lembrar de Jonathan Edwards, esse último foi um famoso por aquele sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado. Eram homens que se consagravam em jejum e oração. Passavam dias, passavam horas, orando, jejuando, buscando a presença de Deus, porque na hora que eles iam transmitir a mensagem, eles queriam estar revestidos do poder do alto. Eles queriam estar realmente em conexão com Deus. Queridos, mas o alimento é necessário. O alimento é necessário. Deus nos criou com uma necessidade inerente a ingerir o alimento. Nós precisamos comer. E é bom comer, não é? Comer é agradável, não é? Fala a verdade. É um prazer que Deus nos deu. É um prazer. Eu, particularmente, preparo o café da manhã. Gosto de começar já cedo comendo. Logo no café da manhã. Eu sou um que, se eu não estiver de jejum, eu não abro mão do meu café da manhã. Eu quero já preparar um bom café e começar o meu dia ali com café. Mas se eu estou de jejum, aí eu passo bem, sem problemas. Não tenho dificuldades de abrir mão do café da manhã. Então, jejuar é abster-se do alimento. É abster-se do alimento. Né? A gente já ouviu, o pastor Roberto recentemente pregou sobre o jejum aqui. E ele falou sobre, que não adianta, vou fazer um jejum de televisão, de tela, vou fazer. Isso não é jejum. Isso é um tempo de consagração, sim, que faz bem também abrir mão dessas telas, abrir mão de Facebook, abrir mão das mídias, dar um tempo para a sua cabeça, com certeza isso é bom. Mas isso não é jejum. Jejum é do alimento físico. Isso sim é jejum. Então, se você vai jejuar, vai abrir mão do alimento, que é uma necessidade do nosso corpo e também um prazer. Né? Tem pessoas que comem para viver e tem pessoas que vivem para comer. Não tem esses dois grupos. Para aquele que come para viver, comer é uma necessidade porque o corpo pede, mas ele não está muito preocupado de fazer uma refeição. Mas para quem vive um pouco mais para comer, é bom sentar à mesa, é bom preparar uma boa refeição, se alimentar bem. Então, tem essa diferença. É um prazer e foi Deus quem nos deu esse prazer. Um exemplo aqui de um cristão já idoso, ele afirmou certa vez que o jejum impede que pequenos luxos acabem se tornando uma necessidade para nós. Então, é uma maneira de nós nos consagrarmos e abrirmos mão de muitas coisas que nós vamos passar bem sem elas. É uma maneira da gente estar se dedicando a Deus. Jejum é um recurso pelo qual o Espírito protege o corpo, da gente exceder na alimentação, da gente tomar esse cuidado, porque é um sacrifício. Não tem como. Para quem gosta de comer, abrir mão da refeição é um sacrifício. Mas é um sacrifício por algo maior. É um sacrifício para buscar uma intimidade com Deus, comunhão, desenvolver um tempo de comunhão com Deus. Estar mais sensível à voz de Deus, queridos. É muito importante e é muito bom. Fácil? Não, mas é muito bom. É muito especial a gente separar um tempo para estar de jejum e deixar realmente a sensibilidade aguçada para ouvir a Deus. O jejum típico, tipos de jejum. O jejum típico, a Bíblia nos ensina que o jejum normal consiste em abster-se totalmente do alimento sólido. Tipo Paulo fez, né? Ficou aqueles 3 dias lá em jejum, sem o alimento físico, sem água. O jejum típico mencionado na Bíblia não implicava em abstinência de líquido. Então, você poderia tomar alguma coisa, beber água pelo menos. Aqui na ocasião em que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites no deserto, ele teve fome. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Não fala que ele teve sede. Mas Jesus era Jesus, né? Então, eu não afirmo que ele tomou água nesse período.
porque nós vamos ver logo à frente, tem outros exemplos de jejum de 40 dias que eles não tomaram água também. Então, é uma exceção. Mas se você e eu, que somos homens normais, naturais, pecadores, é bom tomar água nesse período. E um jejum tão prolongado desses, necessário com certeza. Jejum completo, também chamado de jejum absoluto, consiste da abstinência de água e do alimento. Então, Atos 9:9, por 3 dias esteve cego, não comeu e nem bebeu nada. O exemplo de Paulo aqui. Aqui tem esse relato do apóstolo Paulo. Trata-se de um jejum rigoroso e pode até trazer perigo à saúde. Ninguém deve fazer um jejum total por mais de um dia. Então, eu particularmente nunca fiz um jejum sem água durante um período, nem um dia de jejum sem água. No meu jejum sempre eu contemplo água, mesmo que eu faça 3 dias, uma semana, eu sempre coloco água nesse período. Jejum parcial. O jejum parcial tem várias aplicações e é caracterizado pelo que se come e pela frequência do que come. Se eu não me engano, o João Wesley fazia um jejum onde ele só comia pão e tomava água. Se abdicava de outros alimentos. Então, fazia um jejum parcial. O jejum comum, esse é um jejum comum no Velho Testamento. Começava ao pôr do sol e estendia-se até o pôr do sol do dia seguinte. Então, o jejum parcial consistia em abster-se de alimento apenas das horas durante o dia. Você também pode fazer, vou tirar 2 refeições, vou tirar café da manhã, almoço e vou jantar, ou não, vou tomar o café da manhã, mas não vou ter as outras refeições ao longo do dia. Então, é um jejum parcial. Mas o que não pode faltar nesse tempo de jejum? O que não pode faltar é o tempo de oração, queridos. Então, se eu tirei o almoço, então naquele período do almoço, olha que horário importante e bom para você pegar a Bíblia, ir para um cantinho e orar, e ler a Bíblia, dedicar aquele tempo consagrado ao Senhor. Então, isso é importante. Então, se eu vou realmente fazer um jejum parcial, é fundamental que durante esse tempo eu esteja orando, eu esteja lendo a Bíblia, eu esteja me alimentando espiritualmente. Jejum de um dia. Na maioria das vezes, o jejum bíblico durava apenas um dia. Ia do pôr do sol, de um dia até o dia seguinte. A pessoa não comia nada à noite, nem se alimentava durante o dia, voltando a alimentar-se no entardecer do segundo dia. Aqui outro exemplo de jejum, na Bíblia, jejum de 3 dias. Esther, lá no livro de Esther, capítulo 4, verso 16, tem uma convocação. Vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não como nem bebo durante 3 dias e 3 noites. E eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. A rainha Esther convocou um jejum de 3 dias e 3 noites. Tratava-se de um momento de crise em que o povo judeu estava enfrentando uma ameaça de extinção. E o povo fez aquele tempo de jejum e foram vitoriosos ao final daquele tempo. Jejum de 21 dias, um jejum bastante conhecido, o jejum de Daniel. Está lá no livro de Daniel, capítulo 10, verso 2 e 3. Naqueles dias, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, não provei carne nem vinho, tampouco usei alguma essência aromática, até que se passaram as 3 semanas. Aqui é um jejum parcial, com alguns legumes e água. Nada saboroso, tá? Nada saboroso. Era para não ficar vazio mesmo, não era do prazer do alimento, mas era para que o organismo não ficasse sem nada. E outro exemplo de jejum, jejum de 40 dias. Existem apenas 3 ocasiões em que há menção de um jejum de 40 dias na Bíblia. Moisés, Elias e Jesus. Esses 3 homens jejuaram por 40 dias. E em cada uma dessas ocasiões, Deus enviou uma mensagem especial ao seu povo. Êxodo 34, 28. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão
nem beber água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Esse encontro de Moisés com o Senhor está ecoando ainda nos nossos dias, porque está lá a palavra de Deus contendo os 10 mandamentos. Está na palavra de Deus. Então foi um tempo sobrenatural. E Elias, 1 Reis, capítulo 19, verso 8. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ele comeu o pão do céu e se fortaleceu, caminhou 40 dias e 40 noites sem comer novamente. Então foram momentos especiais, diferenciados, em que esses homens se consagraram a Deus e viveram o sobrenatural de Deus. Porque sem o alimento físico e sem a água, só realmente com uma ação de Deus no corpo físico daqueles homens. Mateus capítulo 4, verso 2, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Essa experiência de Jesus foi sobrenatural também, vividas. Então, pensando nessas 3 experiências, foram experiências vividas por homens que marcaram a história. Todos esses homens. Moisés falou com Deus face a face. O homem que liderou o povo na saída do Egito. Foi o homem que levou o povo de Deus à terra prometida. Algo extraordinário. Êxodo 33, 17 a 23. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que se servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Essa foi a experiência de Moisés, aquele homem que estava face a face com Deus. O outro foi Elias, é considerado um dos maiores profetas da história. O homem que foi arrebatado. Olha a experiência desse homem. Elias, 2 Reis, capítulo 2, verso 10 e 12. Elias disse, o seu pedido é difícil. Se porém você me vir quando eu for tirado de você, terá o que pediu. Elias falando para o seu discípulo. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhava e conversava, apareceu uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo, que os separou. E Elias subiu aos céus em um redemoinho. Subiu aos céus em redemoinho. Olha que experiência desse homem. Foi tomado pelo Senhor. E o outro foi Jesus, o nosso Salvador. Então, 3 homens que tiveram essa experiência totalmente diferenciada desse período de jejum. Foi o que eu encontrei na palavra de Deus, desses homens que jejuaram 40 dias. Jesus, a história dele está lá, o que ele veio, João 3,17. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Ele veio nos resgatar. Cuidado em relação ao jejum. A mera privação do alimento não tem valor algum, se não for acompanhado desse exercício da oração, da leitura da palavra, desse tempo de comunhão. Um compromisso com Deus, uma postura de buscar a face de Deus. Mateus 6, verso 16, tem uma recomendação para nós. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudaram a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. As pessoas que estão à nossa volta não precisam saber que estamos jejuando. É claro que em alguns momentos você vai receber um convite para uma refeição e você vai poder falar para a pessoa, não, hoje não posso, estou num compromisso de uma busca, estou num compromisso de comunhão, de intimidade com Deus. A questão é a postura, queridos. Não pode ser uma atitude de arrogância, porque eu estou jejuando, porque eu fiz jejum de uma semana, porque eu fiz um jejum de tantos dias, uma postura de que eu sou melhor do que os outros. Eu sou um crente melhor porque eu fiz isso. Não é assim. Nosso tempo, pelo contrário, se eu estou fazendo isso é em busca da humildade, em busca da intimidade, em busca da comunhão com o meu Senhor. Jesus ilustrou isso lá com a parábola, onde o fariseu,
ele fala o seguinte, lá em Lucas 18, 11, 12. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Jesus condenou essas palavras. Jesus disse que quem saiu dali, realmente justificado, foi o publicano, que orava e que batia no peito e que lamentava porque era um pecador. Jejuar é um ato de fé, meus queridos, é alimentar a alma. Portanto, o seu objetivo é de cunho espiritual. É buscar a presença de Deus. É ter um tempo na presença de Deus. É consagrar a nossa vida e dizer que as coisas do mundo não são melhores do que a presença de Deus. É por isso que nós buscamos a Deus durante esse tempo de jejum, em consagração. Podemos e devemos, motivos pelos quais devemos orar, queridos. Podemos e devemos jejuar pelos nossos próprios problemas. Quando jejuamos, pedimos a Deus a solução dos nossos problemas. Estamos afirmando que estamos consagrando a Ele esse tempo. Necessário e é importante. O jejum fortalece o nosso espírito e diminui a influência da nossa carnalidade. Também podemos jejuar e orar pelas questões da nação. Por exemplo, nós estamos agora em época de campanha, época política, tempo de consagrar, de clamar a Deus pela nossa nação, pelos políticos que vão ser eleitos, necessário se dedicar. Podemos e devemos jejuar também antes de tomar uma grande decisão de caráter espiritual. Eu mesmo tive uma experiência antes da minha decisão da saída da instituição que eu trabalhava para vir para o ministério. Eu consagrei ao Senhor um tempo de jejum e oração, com o único objetivo de que eu não tomasse uma decisão equivocada, de que eu não tomasse uma decisão do meu coração, mas que eu tomasse uma decisão dirigida pelo Senhor. E a minha experiência foi maravilhosa, queridos. Não me arrependo um dia daquela decisão tomada. Abrindo mão de uma carreira, mas por algo muito maior, que era obedecer à vontade de Deus. Então, é muito importante um momento como esse em que você consagra para ouvir a Deus. Tomar uma decisão guiada, dirigida pelo Senhor. Podemos e devemos jejuar para estar mais sensível à voz de Deus, queridos. Isto é fundamental. Jejuar para estarmos mais sensíveis à voz de Deus. Salmo 41, verso 1 e 2 diz: como o servo anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Isaías 55, 6 diz: busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por Ele enquanto está perto. E Jeremias 29, 13: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei.